Trabalho de Direito. Meu nome é Cris. Venho apresentar o trabalho sobre direito empresarial. O direito empresarial é uma área do direito privado. Isso quer dizer que, ao contrário do contencioso judicial, ele faz análises antecipadas do negócio e procura ter ações preventivas para poupar problemas aos clientes. Dentro do direito empresarial, existem 3 conceitos de suma importância: sociedade empresária, empresa e empresário. Fontes do direito empresarial. Todo ramo jurídico, ao surgir, possui fontes que embalsam sua organização e guiam todos os preceitos que o definem. Com o direito empresarial não é diferente. Assim sendo, a doutrina divide suas fontes em diretas e indiretas. As fontes formais diretas são as leis comerciais, como, por exemplo, a Constituição Federal, o Código Civil, a Lei das Sociedades Anônimas, a Lei da Propriedade Industrial e a Lei sobre o Sistema Financeiro Nacional. Já as fontes formais e indiretas são a analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Trata-se de formas de integração da lei, quando há alguma lacuna ou necessidade de interpretação diante de um caso concreto. Direito empresarial versus direito comercial. É comum a ideia de que o direito empresarial é o mesmo que o direito comercial. Afinal, todos tratam da área de negócios. Para entender o direito comercial, já existia muito antes, quando a sociedade era limitada e tinha um sistema de gestão mais simples e servia de subsidiariamente em caso de lacuna e em outras espécies de sociedade. Já o direito empresarial é o ramo do direito privado que estuda os empresários e suas relações com os sócios, terceiros, marcas e patentes, entre outros. Inclusive, dentro do direito empresarial, vamos ter o comércio, o direito do consumidor, econômico, contratos empresarial. Vamos falar também sobre o direito empresarial e sociedades. Todo empresário deve atentar-se ao fato de que existem diferentes tipos de sociedade permitidos pela legislação brasileira. Vale lembrar que existem sociedades empresárias e as não empresárias. São conhecidas como sociedade simples, que, como o nome já mostra, é mais facilitada em sua estrutura. Ela deve ser construída por mínimo de 2 pessoas e o contrato social não pode ter natureza mercantil. Já as empresárias são construídas por empresários com registro e que fazem parte de sociedade. São elas: sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima e sociedade em nome coletivo. Sociedade empresária. A sociedade empresária está prevista no artigo número 982 do Código Civil, o qual prevê que ela deve ter por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. Sociedade empresarial nada mais é que uma relação negocial entre pessoas jurídicas ou naturais, constituída com a finalidade geral de exercer alguma atividade econômica ou comercial. No direito empresarial, costuma-se dividir as sociedades empresárias em algumas outras subcategorias que consideram, por exemplo, a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, que fica sociedade limitadas, mistas, de comodita simples e de comodita por ações.
o regime de constituição e dissolução da sociedade, sociedade contratuais ou sociedade institucionais, as condições de alienações da participação societária, sociedade de pessoas ou de capital, a nacionalidade do capital, sociedades nacionais ou estrangeiras. Pelo regime de constituição e dissolução, as sociedades são divididas em dois tipos, contratuais e institucionais. As sociedades contratuais são regidas pelo Código Civil e são necessariamente constituídas por meio de um contrato social. São exemplos de sociedade de natureza contratual a sociedade limitada, a sociedade comandita simples e a sociedade de nome coletivo. Já as sociedades institucionais são constituídas por atos institucionais ou estatutários. Na prática, portanto, o que regula uma sociedade institucional não é o contrato social, mas sim seu estatuto. É diferente das sociedades contratuais, quando falamos em sociedades institucionais. O instrumento jurídico regulamentário é a Lei nº 6.404, do ano de 1976, ou como é conhecida, Lei das Sociedades Anônimas. Além disso, uma sociedade institucional pode ser dissolvida em 3 vias, que são de pleno direito, pelo término do prazo de duração ou pela deliberação em Assembleia Geral, por decisão judicial ou por decisão administrativa. São exemplos de sociedades institucionais que são a sociedade anônima e a sociedade de comandita por ações. Há também diferença entre sociedades nacionais e sociedades estrangeiras. As sociedades nacionais são aquelas cuja sede está localizada no Brasil. O Código Civil assim as define, no artigo número 1126. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Já as sociedades estrangeiras são aquelas que não atendem a esses requisitos, tendo, portanto, sede fora do Brasil. Neste caso, o Código Civil determina que as sociedades estrangeiras solicitem autorização para operação no país, para tal exigido no artigo número 1134. Diferença de sociedades empresariais de capital e de sociedades pessoais. As sociedades de capital são aquelas em que se dá maior importância à contribuição pecuniária que o sócio dá ao capital social da empresa. A figura do sócio em si é, portanto, secundária. As sociedades pessoais são aquelas em que a figura dos sócios, enquanto pessoas, tem o maior peso. Na prática, são as sociedades baseadas no vínculo, na relação e na confiança entre os sócios. Quais são os tipos de sociedades empresarial que existem? Existem 9 tipos de sociedade empresária. Sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade comandita em ações, sociedade em cooperativas e sociedade em conta de participação. Essas são os 9 tipos de sociedade empresarial. A sociedade simples é um tipo de pessoa jurídica do direito privado, no artigo número 44 do inciso 2 do Código Civil, constituída no meio de contrato social
escrito no artigo número 997, e cujo objeto não é exercício de atividade própria de empresário no artigo número 998. A sociedade em nome coletivo é um tipo de nome de sociedade empresária de registro obrigatório junto às juntas comerciais. Ela está regida pelo artigo número 1039 a 1044 do Código Civil. Sociedade comandita simples. A principal particularidade é que seus sócios estão divididos em duas categorias. Artigo número 1045 do Código Civil. Conforme segue: comanditados têm a mesma obrigações e direitos dos sócios de uma sociedade em nome coletivo. Comanditários são os sócios obrigados legalmente a responder apenas pelo valor de suas cotas. Sociedades limitadas são um tipo de sociedade empresarial mais comuns no Brasil. Apenas nos 3 primeiros meses de 2022, mais de 169 mil empresas nesse regime foram abertas no Brasil, segundo a Serasa Experian. Sociedade de advogados. A sociedade de advogados não está discriminada do Código Civil, mas é alvo de regulamentação pelo Estatuto da Advocacia, a partir da alteração legislativa proposta neste dispositivo pela Lei número 13.247 do ano de 2016. Agora vamos falar sobre empresa. A empresa é uma atividade econômica organizada e regulada pela norma de direito empresarial do Código Civil ou de legislação esparsa. Caracteriza-se assim pelos seguintes elementos: economicidade, isto é, aspecto econômico da produção de bens e serviços, organização dos fatores de produção, profissionalidade, ou seja, habitualidade, assunção de riscos e objetivo de lucro. Agora vamos falar sobre empresário. Empresário é o sujeito de direito da empresa e pode ser, por exemplo, empresário individual, sociedade empresária ou EIRELI. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Qual a origem do direito empresarial? O direito empresarial tem suas origens no antigo Código Comercial, editado em 1850. Essa norma do ordenamento jurídico brasileiro refletia o ideal mercantil da época. Um dos aspectos interessantes do Código Comercial é que ele separava das duas esferas do direito privado, de um lado, o direito civil, regulado pelo Código Civil, de outro, o direito comercial, que tratava as relações mercantil. A partir da vigência do Código Civil de 2000, portanto, surge uma regulamentação específica sobre o direito da empresa, que se une ao direito das obrigações. Conclusão: toda entidade empresarial, grande ou pequena, precisa do direito empresarial e de um advogado que a represente. Afinal, embora seja uma iniciativa privada, existem centenas de regras e regulações que o empresário precisa seguir para garantir a adequação jurídica que influencia diretamente no sucesso de seu negócio.